Olá, queridos amigos. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. E no versículo seguinte, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Quanta verdade e beleza nós encontramos nesse verdadeiro depoimento do apóstolo Paulo à humanidade. Pois ele relata na Epístola aos Filipenses um modo de viver que adotara como princípio norteador da sua existência. Se rememorarmos rapidamente a vida desse apóstolo incansável, lembraremos de que ele se chamava Saulo, estrito observador da lei judaica e severo perseguidor dos cristãos, conforme constatamos em vários relatos no livro de Atos e também em outros livros que podemos encontrar na literatura espírita, do qual eu cito Paulo e Estevão. Todos sabemos de seu magnânimo encontro enquanto trafegava na estrada de Damasco, quando uma luz mais brilhante que o sol o envolveu e uma voz que falava em língua hebraica disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele perguntou: Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir desse momento, ele se converteu e se transformou em um valoroso trabalhador do Cristo, divulgando a mensagem da Boa Nova em todos os lugares por onde passava. Adotando algum tempo depois o nome de Paulo, perseverando e nutrindo fé viva, realizou 3 grandes viagens missionárias, fundando igrejas diversas, ao ponto de ser visto como a figura mais importante no desenvolvimento do cristianismo nascente. Mas, se Paulo, o apóstolo dos gentios, não tivesse virado a página de perseguições e injustiças praticadas por ele contra os cristãos, o desfecho da sua história seria o mesmo? Com certeza não. E desses versículos, pensemos no sentido da palavra esquecer, cujo substantivo é esquecimento. A partir do momento em que nossas vivências são registradas em nossa memória, é possível esquecer completamente algo que tenha acontecido conosco? O esquecimento não seria um fenômeno da nossa memória? Será que foi o sentido de apagar e retirar as lembranças que guardamos em nós que o apóstolo Paulo quis imprimir quando disse: esquecendo-me das coisas que atrás ficam? Podemos compreender o esquecimento como um movimento em direção a tudo que nos aproxima e nos faz semelhantes ao ser divino, resultando no afastamento do que se foi e do que se viveu. Então, quanto mais nos afastamos daquele episódio, daquela palavra ofensiva, daquele erro, fica mais fácil deixarmos para trás e essas lembranças não ficam, não permanecem tão vivas dentro de nós. Por quê? Porque o nosso olhar não está mais sobre
esse capítulo das nossas vidas. O nosso olhar está para frente, para o alvo, para aquilo que nos faz semelhantes ao ser divino. E afastamento e aproximação nos remetem a uma ideia de ação. Ação que, no caso, em tela, era movida pela fé que esse apóstolo sublime nutria em Deus e em Cristo Jesus, como ele dizia. E quanto a nós? Já vimos que o apóstolo foi bem sucedido na sua empreitada, mas nós estamos conseguindo virar a página dos nossos erros, das situações adversas, das mágoas, das tristes lembranças. Estamos conseguindo caminhar em direção ao alvo, enxergando a vida como preciosíssima oportunidade de transformação e redenção? Se a resposta for afirmativa, parabéns para todos nós. Estamos acertando o alvo. Qual seja? Despertar e desenvolver a luz divina dentro de nós. Se a resposta for negativa, já paramos para refletir o quanto estamos deixando de realizar coisas, vivenciar experiências, fazer o bem. Bem esse que representa um verdadeiro bálsamo curativo para as nossas chagas. E se permanecemos nessas páginas dolorosas de nossas vidas, o que acontece? Exteriormente estamos vinculados ao tempo presente, sim, mas interiormente vivenciamos constantemente os instantes passados. Permanecemos em lugares, passagens, capítulos, páginas difíceis de nossas vidas, repletos de más lembranças, palavras e acontecimentos. E assim não conseguimos dar um passo adiante. Somos envolvidos por inúmeros sentimentos que nos levam a pensar na hora: eu deveria ter dito isso, eu não poderia ter permitido que tal pessoa agisse dessa maneira comigo. Como pude ter cometido uma injustiça dessas? Quanto mais quero acertar, o que mais consigo é errar, e assim por diante. Quem nunca pensou de forma semelhante em dado momento? Levante a mão. Não há problema em pensar, em refletir, mesmo porque precisamos processar as nossas experiências. A grande dificuldade surge quando esse tipo de raciocínio cristaliza-se em nós. O que fazemos para mudar isso? Para virarmos a página, como diz a música, precisamos fazer parar de chover sobre os nossos erros. Porque enquanto chove sobre eles, vamos nutrindo toda sorte de sentimentos que nos impedem o progresso, o avanço, o caminhar, a transformação. Agregando os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz para virarmos a página, além da ação, da fé, testemunhadas por Paulo, podemos acrescentar a consciência. Consciência da transitoriedade da vida material e da nossa condição
de espíritos imortais. E a partir dessa consciência, sabemos que aquilo que nos desequilibra hoje, amanhã pode não ter importância nenhuma em nossas vidas. E muitos podem dizer: eu não quero permanecer nesse capítulo da minha vida. Eu quero virar a página, mas não estou conseguindo. O que eu faço? Trago a consciência da imortalidade, da transitoriedade da vida material, carrego a fé que não anda lá essas coisas, mas eu suplico pelo o auxílio divino. E que tal, então, acrescentarmos a esses primeiros passos que já demos nessa direção, a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas? Definição de caridade como entendia Jesus, que se encontra na questão 886 do Livro dos Espíritos. E essa caridade pode ser de diversas formas, inclusive pelo pensamento, pela prece. Se estivermos impossibilitados de movimentarmos o nosso ser, se tivermos impossibilitados de despendermos o recurso material, caridade que compreende, que perdoa, que estende a mão aos que estão ao redor. Pensemos que enquanto choramos, que enquanto nos revoltamos pelos fatos da vida, milhares de pessoas estão à espera de auxílio. Não podemos auxiliar a todas, mas muitas vezes no nosso pequeno círculo familiar podemos iniciar e já fazermos a diferença. Que consigamos virar as páginas difíceis do livro da vida, estendendo as mãos do auxílio que nos transforma e nos redime. Nas estradas da vida, sempre encontramos alguns galhos e espinhos que nos perturbam, qual redemoinhos turvando a nossa visão. Na passada arrefecida, sempre nos deparamos com os ledos enganos que nos distanciam dos sublimes planos da divina criação. Mas qual não é a surpresa ao percebermos o olhar justo, amoroso e atento que não se desvia em nenhum momento dos passos vacilantes, enviando em nossa defesa auxílio a se multiplicar, oportunidades infinitas que sempre nos convidam às causas nobres e benditas junto aos circundantes. A cada ação praticada, ao irmão que necessita do pão e do caminho, viramos com alegria a página em desalinho com o nosso divino ser. Pensemos nisso e até mais.